Nada. Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Flávio Feitosa, que é médico gastroenterologista. O Dr. Flávio ele tem formação em residência, mestrado pela Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, atuação atualmente em Salvador, na Bahia. E a ideia com você, Flávio, é falar a respeito da síndrome do intestino irritável. Então, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Imagina, é um prazer. Vamos lá, bater um papo sobre intestino irritável. Então, tá bom. O que é a síndrome do intestino irritável? É um grupo de sinais e sintomas que são inespecíficos e que a gente acaba colocando como uma síndrome exatamente para ser abrangente mesmo, para abranger diversas possibilidades de etiologias, ou seja, de subdiagnósticos, diagnósticos específicos, e que está muito relacionado à dor, distensão abdominal, diarreia, obstipação, mas pode ter diversos outros sintomas associados e principalmente diversas causas mais específicas. E é nesse momento que a gente está agora da doença inflamatória, da síndrome do intestino irritável, perdão, tentando entender um pouquinho quais são as causas dela, né? Exatamente o que origina a síndrome do intestino irritável. Ótimo. Então é uma condição que não tem uma causa clara atualmente, né? Mas que tem sintomas que são sintomas bastante inespecíficos, né? Então, dor abdominal, distensão são sintomas que a gente tem em diversas condições aí de saúde, né? Quando que a gente deve considerar, assim, do ponto de vista clínico, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, quando você vai pensar em outros diagnósticos mais específicos? Esse é um pulo do gato. Você só tem a síndrome do intestino irritável, só deveria dar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável em pacientes que não têm outros diagnósticos específicos, em pacientes que não têm doença inflamatória, em paciente que não é celíaco, em paciente que não tem uma parasitose, que não tem um processo inflamatório intestinal específico. Porém, a gente sabe, por exemplo, que dentre os pacientes com doença de Crohn, 30% deles vão ter também síndrome do intestino irritável associado. Então, quando a gente fala de dar o diagnóstico de síndrome de intestino irritável, a gente tem que excluir outras patologias, a despeito de saber que muitos pacientes que têm doença intestinal também vão ter síndrome do intestino irritável. É confuso, mas é mais ou menos por aí. Ótimo. E qual que é a relação dos sintomas com atividades do dia a dia? Então, atividade física, com alimentação, com outro estresse. Excelente colocação. A síndrome do intestino irritável tem alguns pilares, né? Tanto de tratamento como de aparecimento da doença. É uma doença, sim, provocada pelo estresse crônico. É uma doença cujo sedentarismo ele é muito ruim, cuja má alimentação também faz um impacto importante e que as alterações de flora intestinal também podem contribuir para os sintomas intestinais. Então, uma vez que a gente faz boa atividade física, em especial atividade física aeróbica, que é correr, nadar, pedalar, dançar, se movimentar, mais do que as atividades, por exemplo, de musculação ou pilates. Uma vez que a gente faz terapia com o psicólogo, que a gente tenta controlar estresse, que a gente faz um acompanhamento nutricional ou que a gente passa a se alimentar melhor, esses são pilares no tratamento da síndrome do intestino irritável. Eu não tenho dúvida de que no futuro muito próximo, também cuidar da flora intestinal vai ser ou já é importante na condução dos casos de síndrome do intestino irritável. Tá ótimo. É, algum alimento específico que tende a desencadear os quadros de dor? Absolutamente ao gosto do freguês. Já vi pessoas que pimenta piora, outras pessoas que alimentos gordurosos ou mesmo temperos podem desencadear as crises de dor e de desconforto abdominal. Mas um pulo do gato importante aqui, um alimento que é bem mencionado pelos pacientes, são leite e derivados de leite. O que não significa dizer, João, que o paciente que hoje ele é intolerante à lactose e que desencadeia sintomas sugestivos da síndrome do intestino irritável, ele vai ser necessariamente intolerante à lactose pelo resto da vida. Às vezes você melhora a dieta,
melhor atividade física, melhor indivíduo do ponto de vista comportamental, e ele acaba, no futuro, conseguindo tolerar um pouco melhor de lactose no seu dia a dia do que no início do diagnóstico. Ou seja, quanto mais saudável o indivíduo, maior a possibilidade dele conseguir sair um pouco de uma dieta mais, digamos que analgésica, que é o que a gente recomenda na síndrome do intestino irritável, que é chamado de FODMAPs, né? Que são as dietas ausentes ou em baixo teor de alimentos que fermentam, que produzem fermentação intestinal. Ótimo, esse era o próximo ponto que eu queria estar discutindo a respeito da dieta Low Food Maps, ou baixa em Food Maps. É, só para ter uma ideia, então, quer dizer, o que, que são os alimentos Food Maps e de que forma que eles vão provocar esse desconforto uh, gastrointestinal? Vamos filosofar um pouquinho aqui, né? O nosso intestino, ele não produz gás. Ele digere os alimentos até pequenas porções em que a gente consegue absorver aqueles alimentos. A gente não utiliza os alimentos dentro do intestino para a produção de energia. A gente só faz quebrar alimentos grandes em alimentos menores para ser absorvido. Quem quebra alimento dentro do intestino para utilização de energia e aí quebra o alimento de qualquer jeito são as bactérias do nosso intestino. De tal sorte que o nosso organismo, ele é incapaz de produzir gases. Ora, se a gente tem mais bactérias dentro do nosso intestino do que células no nosso corpo humano, eu vou repetir. Se a gente tem mais bactérias no nosso intestino do que células humanas no nosso corpo humano, essas bactérias têm que ter uma função. Elas não estão aí por acaso. E a função de muitas delas, elas também têm outras funções, é de produzir gás. Como é que a gente conseguiria empurrar o alimento da boca até o ânus numa tubulação hermeticamente fechada de mais ou menos 8 metros de comprimento, sem o auxílio do gás, para impulsionar esse alimento? Então, o gás, ele é necessário para a nossa digestão e ele é necessário para que a gente faça cocô. O grande problema é o excesso de gases. Os indivíduos que têm síndrome do intestino irritável costumam se queixar muito de distensão abdominal e de excesso de gases, que tecnicamente na medicina a gente chama de borborigmo. O paciente chama de excesso de gás. Esses excessos de gases e a distensão e o desconforto abdominal é o limite que foi rompido entre o que era normal e o que deixa de ser normal. A dieta Low Food Maps é exatamente uma dieta que vai provocar menos gases abdominais. Ou seja, eu evito alimentos que são mais fáceis dessas bactérias de fermentar do que outros alimentos que são mais difíceis de fazer fermentação. Vou dar um exemplo aqui de um alimento dos mais inocentes, que a gente acha que não faz fermentação nenhuma, mas que é um dos mais fermentativos que existem, que é a maçã, por exemplo. Sendo que a gente está com desconforto abdominal, a primeira coisa que nossa mãe nos dava quando a gente era criança era o quê? Uma maçã. E é um dos alimentos mais fermentativos que existem. Couve, brócolis, excesso de folhas, que são alimentos extremamente importantes para o nosso intestino, eles são potencialmente fermentadores. Aí eu vou acrescentar outros alimentos que são ainda piores como fermentadores, porque eles já entregam gás direto ao intestino. Por exemplo, refrigerantes, água com gás, cerveja, champanhe. Esses alimentos tendem a piorar o desconforto da distensão porque ele já oferta diretamente o gás ao intestino. Tá ótimo. Bom, aí para quem de fato sofre com essa condição, existem listas fáceis de conseguir quando se fala em dieta Low Food Maps, para poder, acho que é difícil falar cada alimento específico, você deu alguns exemplos para mostrar que não é porque um alimento é saudável que ele está adequado no caso do intestino irritável. Então, são alimentos bons, alimentos saudáveis que as pessoas entendem que Perfeito. devem consumir e devem fazer parte de uma boa alimentação, mas que no caso de quem tem a síndrome do intestino irritável é mais provável que cause dor, e aí obviamente tem que considerar a experiência individual com cada um desses alimentos também, né? Então assim, até aqui a gente discutiu um pouco da alimentação para evitar os sintomas, a necessidade de bons hábitos de vida, evitando estresse, buscando fazer atividades físicas aeróbicas, né?
Agora, na presença de sintomas, o que pode ser feito? Você trata isso sintomático? Usa alguma coisa de regular? É só quando está com mais queixa? Como é que funciona? Perfeito, excelente colocação. É, depende muito de indivíduo para indivíduo, de paciente para paciente e do quanto aquela queixa impacta no dia a dia do paciente. Você pode usar medicações que são de ação periférica, né, que são analgésicos intestinais, como se fosse um Buscopan, por exemplo, uma escopolamina, mas que você possa usar em uso contínuo, diferentemente do Buscopan, que você só usa nas crises. Você tem outros alimentos, outros medicamentos que têm ação central, por exemplo, os medicamentos tricíclicos costumam ser excelentes analgésicos abdominais. Alguns inibidores da recaptação da serotonina, que são outras medicações também antidepressivas, que também podem ter ação analgésica. E o mais interessante é que os trabalhos mostram que a associação dessas medicações, analgésicos de ação no intestino e analgésicos de ação central, ou seja, no cérebro, quando eles estão associados, o benefício é maior para esses pacientes. Mas a gente nunca pode esquecer que não é só o tratamento de remédio. É atividade física, é boa dieta, é boa defecação. Defecar com frequência, quando a gente defeca, a gente está eliminando gás junto com as fezes, mesmo que a gente não perceba. Então, indivíduos que são mais obstipados tendem a ter mais retenção de gás e, consequentemente, distensão abdominal do que os indivíduos que têm boa defecação. Então, é bem complexo o tratamento da síndrome do intestino irritável e é muito caso a caso. A gente vai discutindo paciente por paciente, degrau por degrau, até chegar num denominador comum em que fique boa a qualidade de vida do paciente. E aí, no segundo momento, a gente faz o movimento contrário, né, de tirar os remédios. O acompanhamento com a equipe multidisciplinar costuma ser muito interessante para esses pacientes. Ou seja, você tem um nutricionista na equipe, psicólogo, enfermeiro, profissional de educação física, os outros profissionais que auxiliam nesse tratamento ajudam tanto quanto o médico no controle final dos sintomas do paciente com síndrome do intestino irritável. Tá ótimo, até porque o tratamento médico é muito mais o tratamento sintomático, né? Vamos dizer assim. E aí, pensando a médio prazo, longo prazo, qual que é o prognóstico? O que a gente espera desses pacientes? A tendência é que tenha períodos de melhora, de piora, são queixas que vão estar a cada alimentação, toda alimentação vai ter isso, claro que a depender da qualidade alimentar, é uma coisa que com o tempo isso tende a regredir, como é que funciona? Perfeito. Quando a gente encontra uma causa, vamos supor, o paciente tem SIBO, né, que é síndrome de supercrescimento bacteriano. A chance desse indivíduo ficar bem com o uso de antibiótico ou probiótico e esse quadro não mais voltar é maior do que quando a gente não encontra nada. Mas sim, a pessoa que teve síndrome do intestino irritável hoje é como uma fibromialgia e tratou e está bem tratado, a chance dele recidivar no futuro é razoável. O estresse pode acontecer de ser um desencadeador, a saída da dieta pode ser um fator desencadeador, mas o curso da doença costuma ser recidivante, ou seja, a doença tende a reaparecer em outros momentos da vida, sim. Ou seja, você não cura a doença, você controla ela, basicamente é isso. Perfeito. Tá ótimo. Apesar de que pacientes que fazem tudo muito direitinho, é difícil você dizer cura, mas eles costumam ter períodos muito maiores de não recidiva, né, entre intervalos de crise e até mesmo conseguir ficar sem crise por conta da mudança de estilo de vida que o paciente proporcionou na própria vida. Ótimo. Bom, Flávio, acho que se for resumido o que você falou, a primeira coisa é entender que nem todo desconforto intestinal, abdominal é a síndrome do intestino irritável, então você tem que descartar causas orgânicas, causas que você consiga diagnosticar, então tem toda uma investigação a depender das queixas, dos sintomas para isso. Tratamentos com medidas de estilo de vida, alimentação fundamental, obviamente, e o tratamento sintomático a depender aí dos sintomas, né? Perfeito. Legal. E Queria te... sempre lembrar que existem sintomas que são de alerta, né, que fazem com que tanto o médico quanto o paciente fiquem atentos a esses sintomas, né? Perda de peso,
as defecações noturnas, se tem sangue ou catarro nas fezes, uma dor intensa que o paciente precisa ir para o hospital por conta da dor, anemia. Então, são sintomas de alarme que fazem com que o paciente tenha que voltar imediatamente ao seu gastroenterologista, se já tem um médico que acompanhe, ou procurar um gastroenterologista ou um coloprocto ou um médico para ser investigado, porque esses sintomas podem não ser da síndrome do intestino irritável e pode estar indicando uma outra doença mais grave, que pode confundir o diagnóstico com a síndrome do intestino irritável. Legal. É comum que isso aconteça, que o paciente receba um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que tem um quadro que realmente é, faça você pensar nisso, mas que com o tempo venha a ter outro diagnóstico mais específico? Depende, se o diagnóstico foi bem feito, não. Se o diagnóstico foi mal feito, sim. Ou seja, se você não investigou o paciente bem, e aí é difícil dizer o que é bem, porque depende muito da idade, do gênero, da intensidade de sintomas, da história familiar, do uso de medicações, depende de uma série de fatores o que é você investigar bem o paciente síndrome irritável ou não. Mas se o médico fez uma boa investigação, é muito difícil ele errar no diagnóstico. Tá ótimo. Flávio, eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço.